grandes desenvolvimentos e oportunidades empolgantes neste momento no setor de metais preciosos. Hoje estamos recebendo Paul Morris e Richard Wong da First Mining Gold. Vamos conversar sobre o que está acontecendo com os metais preciosos, ouro e prata. Vamos discutir o cenário atual da mineração de metais preciosos. Será que há realmente uma mudança de sentimento? E, mais importante ainda, vamos focar em alguns grandes desenvolvimentos na empresa deles, First Mining Gold. Ricardo e Paulo, sejam bem-vindos ao Porão do Ron. Oi, Ron, é ótimo te ver. Obrigado por nos receber. Sim, é ótimo ter vocês aqui. Paulo, por que você não começa nos dando um pequeno resumo da empresa? Talvez nos conte um pouco sobre você e depois deixaremos Ricardo se apresentar para o nosso público também. Não, com certeza. Sim, First Mining Gold é uma desenvolvedora de projetos de ouro. Ela foi fundada, na verdade, em 2015 por Keith Neumeyer. E muitas pessoas conhecem o nome dele pela First Quantum, que ele cofundou. E também, obviamente, da First Majestic Silver. Ambas empresas muito bem-sucedidas. Em 2015, ele adquiriu, provavelmente em um período de cerca de 15 meses, cerca de 8 empresas diferentes, projetos diferentes. Ao longo dos anos, nós monetizamos alguns desses projetos, seja vendendo-os, trazendo parceiros e assim por diante. O que nos permitiu levantar uma quantia considerável de dinheiro para investir em nossos 2 grandes projetos principais, projetos de vários milhões de onças, Springpole, no noroeste de Ontário, e do Parquet, na região altamente produtiva de mineração de Abitibi, em Quebec. Você sabe, nós vamos falar mais sobre esses projetos em detalhes, mas acho que o que esperamos alcançar nessa conversa é, bem, obviamente, falar sobre o estado atual dos mercados, especialmente do setor de metais preciosos, mas também porque sentimos que a First Mining realmente apresenta uma oportunidade de investimento muito atraente, eu acho, com potencial para gerar retornos significativos para os investidores. Sou investidor nesta empresa desde que ela foi fundada em 2015. Aproveito para falar um pouco do meu histórico. Eu era corretor de ações e, você sabe, meus clientes, quando eu era corretor, se saíram muito bem com as empresas anteriores do Keith, First Quantum e First Majestic. Quando ele fundou a empresa, tornei-me investidor, assim como alguns dos meus clientes. Eu deixei de ser corretor de ações, provavelmente no começo de 2017, e entrei para essa empresa, First Mining, em 2021. Meu cargo é diretor de relações com investidores. Meu papel é manter os investidores bem informados, já que eles têm seu dinheiro suado investido na empresa. Eles querem saber o que está acontecendo com a empresa, que ela é sólida e que o potencial continua. Acho que basicamente é isso. Isso. Paul é o diretor de relações com investidores. Se houver perguntas, podem enviar e-mail para Paul em paulafirstmininggold.com. E eu sei que você sempre responde a todos. Com certeza. Encorajo as pessoas a não terem vergonha. Eu adoro falar sobre essa empresa, então, por favor, me mandem um e-mail, paul@paulafirstmininggold.com. Estou ficando um pouco enrolado aqui. Parece ótimo. E Richard, você é o vice-presidente de desenvolvimento corporativo. Você poderia nos contar para o nosso público, né, o que você está fazendo na First Mining Gold e um pouco sobre o seu histórico? Com certeza. Obrigado, Ron. Ótima introdução, Paul. Como o Paul e Ron disseram, sim, sou vice-presidente de desenvolvimento corporativo e secretário corporativo. Essa parte de secretário corporativo não é tão interessante, então vamos falar sobre desenvolvimento corporativo. Ele faz tudo, absolutamente tudo. Mas minha experiência não é tão diferente da do Dan. Eu venho do setor bancário, passei, para ser exato, 13 anos no setor bancário, trabalhei em 2 grandes bancos canadenses e, na maior parte desses 13 anos, foquei principalmente no setor de mineração e metais e, especificamente, trabalhei bastante com empresas de desenvolvimento. Vi muitas dessas empresas evoluírem ao longo do ciclo de vida e gerarem valor para os acionistas. E no final das contas, como o Paul mencionou, ser capaz de obter retornos significativos com esses investimentos para os acionistas. Então,
No final da minha carreira bancária, em 2020, surgiu uma oportunidade na First Mining. E então você sabe, me juntei ao Dan, que coincidentemente Dan e eu já trabalhamos juntos no National Bank. Então surgiu a oportunidade e eu me juntei a ele em 2020. E 5 anos e meio depois fizemos um monte de trabalho e eu ainda estou por aqui. Então, não, ainda há muito trabalho a fazer, mas acho que, de uma forma bem geral, desenvolvimento corporativo, como o Paul disse, é tudo, mas para colocar de forma mais específica, é isso. Você vê esse cargo em várias empresas e se pergunta o que essas pessoas fazem. E, em um nível geral, é basicamente como você maximiza mais o valor para os seus acionistas, como você otimiza seus ativos, seja buscando oportunidades externas ou otimizando os ativos internamente. Então, você meio que precisa avaliar as várias opções disponíveis para a empresa. E como uma empresa de desenvolvimento, a maior parte desse trabalho é interna. Como você maximiza o que já possui? Mas, ao mesmo tempo, estamos sempre de olho em oportunidades externas. Sabe, as coisas estão baratas, há muita concorrência por oportunidades externas, então ainda não encontramos a certa. Então, sabe, a maior parte do meu tempo é focada em como otimizar seus ativos líquidos internos. E existem 2 maneiras de fazer isso. Uma delas é sua avaliação, digamos assim, é resultado do seu patrimônio líquido na empresa. Então, quanto maior, melhor. Como maximizar esse número? E, em segundo lugar, o múltiplo de avaliação aplicado ao seu valor patrimonial líquido. Como você faz para que ele seja negociado de 0,2 a 0,5 vezes, ou até 0,6 ou 0,7? Podemos falar sobre isso depois. Então, existem 2 variáveis principais para trabalhar, e meio que o meu trabalho é descobrir como você maximiza essas 2 coisas. E assim como o Paulo disse, se você realmente quiser entrar nessa de fazer um pouco de tudo, então trabalho em estreita colaboração com a equipe financeira em iniciativas de captação de recursos, obviamente trabalhando de perto com o Paulo em relações com investidores, trabalhando junto com a equipe de operações para entender como certos ajustes nos ativos afetam seu valor, atuando com as equipes de meio ambiente e relações comunitárias para avaliar o impacto de iniciativas no projeto. Então, realmente, acaba envolvendo todas as diferentes áreas da empresa e todo dia é diferente. Na falta de um termo melhor, é basicamente fazer de tudo um pouco. Sim, obrigado. Uau, essa foi uma explicação muito completa e meio que mudou minha perspectiva sobre como uma empresa em estágio de desenvolvimento conduz o processo de colheita. Tipo, extrair o máximo de valor possível dos ativos que você tem. E nós vamos focar mais nos 2 ativos um pouco mais tarde, Spring Pole e do Parquet, mas o preço do ouro em geral também vai afetar o valor de qualquer empresa de mineração de ouro. Eu lembrei que a última vez que nós 3 nos vimos pessoalmente foi em outubro de 2023. Naquele tempo, o ouro custava cerca de $1.800 por onça, se não me engano. Atualmente, estamos perto de $4.500 por onça, o que considero positivo para todo o setor de mineração. Mas algum de vocês tem alguma opinião sobre onde o preço do ouro está agora? Querem compartilhar com o nosso público o que acham que pode acontecer no próximo ano ou nos próximos 5 anos? Claro, se eu puder dizer algumas palavras. Sabe, quando eu olho para o preço das ações de uma empresa, ele depende basicamente de 2 elementos. Os fundamentos da empresa, ou seja, os projetos são bons, a gestão tem um bom histórico, os resultados das perfurações são bons, esse tipo de coisa. Mas também o outro elemento é quais são as condições do mercado, qual é o sentimento, especialmente, digamos, no nosso caso, para o setor de metais preciosos. Você pode ter uma empresa fantástica, fundamentos fantásticos, como eu acho que a First Majestic tem, mas se o mercado não está colaborando ou está muito volátil, é difícil. Pode ser difícil para a ação se movimentar. Por outro lado, você pode ter uma empresa que não tem fundamentos sólidos, mas o setor é ótimo. A ação ainda pode não se movimentar. É quando você tem tanto bons fundamentos quanto um bom mercado que a ação pode subir.
E recentemente, quero dizer, nós passamos pelos últimos meses, ou certamente por vários meses, em que o ouro simplesmente disparou. Ele subiu muito, muito rápido, e eu acho que mesmo deixando de lado o que está acontecendo no Oriente Médio, na minha opinião, subiu rápido demais e era inevitável que corrigisse um pouco. Mas o que estamos vendo agora é uma volatilidade como eu nunca vi antes. E eu fui corretor de ações em um dos grandes bancos canadenses por muitos anos. Eu nunca vi nada assim. E também eu acho que, sabe, o ouro caiu, mas está subindo e descendo, subindo e descendo. Depende de dia para dia, de hora em hora, de que notícia pode sair dos Estados Unidos e bem do mundo todo. Sabe, acho que no fim das contas, o ouro vai subir, sabe? Ainda há vários grandes bancos e estrategistas ao redor do mundo prevendo o ouro acima de $6.000 este ano. E, sabe, para ser bem honesto, sabe, por anos, na verdade, desde que entrei na empresa, uma das perguntas que eu costumava receber com frequência era: quando as ações vão subir? E eu dizia: olha, para as ações subirem, precisamos que o setor volte a ficar em alta, sabe? Porque o setor estava fora de moda há muitos anos, provavelmente desde 2012. E foi só realmente no último ano que vimos o setor realmente ganhar vida. Eu acho que ainda há muito, muito mais espaço. Mas as pessoas diriam: bem, o ouro subiu, quando é que o setor vai reagir? E sabe, o que eu diria é o seguinte: veja, enquanto preços mais altos do ouro não necessariamente se traduzem em uma rotação imediata do capital dos investidores para o setor, quanto mais ele sobe, mais provável essa rotação se torna. Então, vimos que agora, no entanto, né, o que está acontecendo no Oriente Médio afetou o ouro. E eu acho que a lógica foi um pouco pela janela, sabe? Você poderia ter pensado que, bem, você sabe, o ouro como um porto seguro pode ser ainda mais importante agora, e deveríamos ver o ouro em níveis muito mais altos. Mas parece que há essa batalha entre, sabe, inflação, batalha, não sei se essa é a palavra certa, mas inflação e rendimentos reais, taxas de juros. Parece que as taxas de juros são o que está causando muita turbulência. Espero que essa situação no Oriente Médio seja resolvida rapidamente. E se isso acontecerá, tomara que aconteça, vai acontecer. Acho que veremos uma boa recuperação no setor. Sim, ouvi vários dos principais analistas dizerem isso. E apontam o fato de que os motivos fundamentais pelos quais o ouro realmente disparou nos últimos, digamos, 18 meses, todos esses motivos ainda permanecem. E, na verdade, eles ficam ainda mais acentuados. E talvez essa situação que está acontecendo no Oriente Médio tenha feito com que muitos desses países do Oriente Médio possuem muito ouro, e isso fez com que eles precisassem liquidar parte desse ouro. Como eles não estão ganhando dinheiro com o petróleo, eles precisam de dinheiro para a guerra. Esse é o panorama geral sobre como o governo dos Estados Unidos não pagou a dívida nacional. Os principais motivos da alta do ouro ainda estão presentes. Com certeza, com certeza. E eu acho que os bancos centrais estão um pouco mais relutantes agora em, você sabe, acho que eles vão esperar em vez de baixar. E o Conselho Mundial do Ouro divulgou ontem um comunicado dizendo que os bancos centrais do mundo todo estão projetando comprar ainda mais ouro no futuro. Então eu acho que Dan Wilton, o CEO da First Mining Gold, disse para mim durante nossa última entrevista que não é como se uma epidemia de confiança fosse surgir no mundo, que há muita desconfiança, muita incerteza, e que esse ambiente macroeconômico geral em que estamos favorece preços do ouro ainda muito, muito mais altos. Quero fazer outra pergunta para vocês, porque vocês mencionaram isso, falaram sobre a mudança de sentimento. Eu sei que vocês dois viajam bastante, vão a muitas das grandes convenções voltadas para a mineração de metais preciosos. Vocês estão vendo uma mudança? Vocês estão percebendo uma mudança no sentimento dos investidores?
Sim, não, isso é ótimo, esse é um ótimo ponto. Ron, absolutamente, nós já fomos, sabe como é, já estamos no final de março, já participamos de algumas conferências este ano. E eu diria que nos últimos 5 anos em que estive envolvido com a First Mining, e provavelmente nos 10 anos anteriores a isso, até mesmo chamando de o último ciclo de alta do mercado, digamos, no início dos anos 2010, eu acho que nunca vi tão movimentado quanto o que presenciamos nos últimos 3 meses. Nunca. Nem chega perto, só o sentimento. Pode apostar. Início da conferência às 8 da manhã. Você seria meio que bombardeado o tempo todo, sem nenhuma pausa. Numa dessas conferências, você tinha uns 5 minutos para pegar um sanduíche rápido. Provavelmente você nem ia ao banheiro durante todo esse tempo. Mas é que o sentimento é tão diferente até do ano passado, o que já diz muita coisa. Com certeza. Richard, aquela conferência em Vancouver, a conferência de investidores em recursos VRIC. Eu não sabia que começava às 10. Então, cheguei lá às 9 e as pessoas já estavam passando no stand. Acho que eu não fiz uma pausa até por volta das 2 horas, quer dizer, talvez 2 minutos, e foi fantástico. E depois teve gente que me disse que passou no stand para falar comigo, mas eu estava ocupado o tempo todo, e o sentimento era muito positivo. Além disso, eu acho, em outubro e novembro do ano passado, estive na Europa em algumas conferências na Alemanha e na Suíça. E foi uma diferença enorme, como da noite para o dia. Muito encorajador. No futuro, Paulo, talvez só precise trazer um saco de dormir e dormir no stand, pode ser melhor. Eu queria que você não tivesse dito isso, porque agora eles podem sugerir que eu faça isso. Essa foi minha ideia. Também quero acrescentar que, apesar disso, ouço isso de você e de outras pessoas. Essas conferências representam uma mudança total em relação a 2 ou 3 anos atrás. Acho que um ponto ainda mais otimista em relação a isso é quando você olha para as estatísticas de... Tipo, a quantidade de dinheiro que é investida no setor de mineração de metais preciosos ainda é bastante baixa em termos históricos. Então, enquanto estamos tendo essa forte melhora no sentimento do mercado, ainda temos muito espaço para a entrada de mais dinheiro novo no setor todo. Você concorda com isso? Sim, com certeza. Bem, eu ia dizer, é engraçado você mencionar isso, Ron, mas não só não estamos recebendo dinheiro novo no setor, na verdade, há resgates e saídas, por incrível que pareça, e é isso que está acontecendo com as ações e o ouro, e mesmo assim você está tendo saídas. Então imagine quando, e pode parecer que não, nós falamos sobre os fundamentos, sabe? Paul fez um resumo realmente muito bom sobre o motivo de o ouro subir. Novamente, não sou economista, mas acredito que a pessoa comum não foca nos aspectos técnicos nem no mercado, e sim no que ocorre ao redor do mundo. Acho que todos nós podemos concordar que o ouro vai subir. Sim. E então há algumas pessoas por aí dizendo que já atingimos o pico. Mas se você está no ramo e ouve que ainda há saídas, não entradas, e mesmo assim as ações continuam assim, isso nos mostra que isso é só o começo, porque quando as pessoas realmente começarem a entrar nesse mercado em massa, vai decolar. Eu não quero fazer nenhuma previsão aqui, mas eu realmente acho que isso vai subir significativamente. Com certeza. E só para acrescentar, quero dizer, sobre o que você estava dizendo, eu estive em uma conferência, Ron, em Londres, acho que foi no começo de dezembro. E tem um cara que você já ouviu falar, Ron Stoffeli. Ele escreve um relatório para a Goldby Trust. E eu estava... Enquanto eu esperava para participar de uma reunião, Ron estava falando para o público. E mais uma coisa, ele mostrou um gráfico e ele mostrava, eu acho, tanto o GDXJ, o índice de mineradoras juniores de ouro, quanto o GDX, e ambos no ano passado apresentaram desempenho positivo. Houve saídas líquidas, como o Richard disse. Sim. Saídas líquidas, e ele, e o Ronnie disse, ainda há um longo caminho a percorrer. Imagina o que vai acontecer quando tivermos entradas líquidas. Se houve desempenho positivo mesmo com saídas, imagina como será esse desempenho com entradas.
E quero fazer mais um ponto. Nas últimas 3 semanas, vimos o GDX e o GDXJ caírem cerca de 30% a 32%. E isso me deixa perplexo. Não faz sentido quando você pensa que, durante esse mesmo período, estamos basicamente encerrando o primeiro trimestre de 2026. O preço médio de venda do ouro para uma empresa de mineração ativa deve ficar em torno de 4.500, aproximadamente nessa faixa, significativamente maior do que o quarto trimestre de 2025, que representou, lucros extraordinários, níveis recordes de lucro para muitas dessas empresas, durante um período em que as mineradoras estão tendo lucros recordes. O mercado derrubou as ações em 30%, né, o que para mim representou uma grande oportunidade, mas ao mesmo tempo também mostrou, como vocês mesmos sugeriram, que ainda estamos no início desse processo, que ainda há muito espaço para crescimento nas empresas seniores, nas de médio porte, nas juniores, nas desenvolvedoras e também nas exploradoras. Enorme, enorme. E sabe, isso que você acabou de dizer só reforça o que mencionei primeiro, que o preço das ações de uma empresa é ditado por 2 elementos: os fundamentos da empresa, como você disse, grandes lucros, e o estado do setor. E sim, essas grandes empresas, eu olho para a Agnico Eagle, Kinross e assim por diante, sabe, o preço das ações delas caiu nos últimos tempos, nas últimas semanas, mas nada mudou na empresa, só o setor e o sentimento em relação ao setor. Sim, só para acrescentar a isso, Paul, e nós temos uma visão de muito, muito longo prazo, obviamente, sobre o preço do ouro, mas também com a First Mining. A gente não quer que ele suba em linha reta, porque você sabe o que acontece quando ele sobe em linha reta. Ele vai acabar caindo de novo, né? Então é importante analisar nosso desempenho. Acho que você tem que analisar se é numa base trimestral ou mensal e ver essa tendência de alta gradual em vez de uma subida reta, porque nada vai subir em linha reta para sempre e não é assim. Ninguém quer ver o preço das ações cair. Mas isso é saudável para o setor, é saudável para a ação, é saudável para o ouro. É bom dar uma pausa, reconsolidar e se preparar para a próxima alta. E meio que é uma questão básica de economia, o motivo pelo qual as ações caem quando o ouro desce ou cai abruptamente. Alguns investidores ficam nervosos, querem vender ao mesmo tempo. Possíveis compradores ficam nervosos e podem adiar o investimento. É por isso que a ação cai. Em algum momento, os investidores dizem: ok, foi do sublime ao ridículo. Isso ainda representa uma ótima oportunidade. Os vendedores começam a sumir e os compradores começam a entrar. E mesmo hoje, eu estou olhando aqui, estou com a tela do mercado aberta. Acho que subimos o quê? 20% desde sexta-feira, não é? Estou certo? Sim? Será cerca de 20%. Sim, e eu concordo com vocês, Paul e Richard, certo? A consolidação é importante, né? As pessoas que talvez queiram sair, saem, e aí você tem novas pessoas que entram também. Seja falando de ouro, prata ou ações da First Mining Gold, você constrói um novo tipo de base de onde o crescimento futuro pode partir, e isso acontece, sempre acontece, definitivamente parece acontecer em surtos. Então, obrigado, pessoal, por falarem sobre o setor em geral, sobre os preços dos metais e por darem a opinião de vocês sobre isso, se estiver tudo bem para vocês. Quero focar agora na First Mining, porque é uma ação que eu possuo há mais de 5 anos, além de ser uma empresa que eu acompanho muito, muito de perto. Ainda acredito que é uma das melhores oportunidades de valor por aí, sabe? 2 projetos enormes no Canadá, Spring Pole em Ontário, do Parquet em Quebec, cada um com milhões de onças de ouro no solo, o que eu sei que é uma raridade, certo? Simplesmente não existem muitos projetos grandes de classe mundial em boas jurisdições. Então, vou perguntar, não sei se Paul ou Richard quer começar, mas podem nos atualizar sobre a empresa. Eu sei que vocês estão bem focados agora nos 2 grandes projetos e talvez possam falar sobre suas opiniões em relação à avaliação. Fiquem à vontade para seguir como quiserem. Richard, talvez você queira... Sim, eu posso começar.
E como você mencionou, Rod, temos dois projetos, o projeto Spring Pole Gold e o do Parquet. Dos dois, o projeto Spring Pole Gold é o mais avançado. E eu só quero começar dizendo, especialmente para os novos investidores que estão conhecendo a First Mining, que não há muitas empresas assim. Na verdade, não sei se há outra empresa como a nossa, onde você tem um desenvolvedor de ouro que possui dois ativos de desenvolvimento significativos, que poderiam ser empresas independentes por si só. Porque normalmente o que acontece é que você tem um ativo principal e vários outros projetos que eles podem possuir. Você tem outra empresa onde é um desenvolvedor de um único ativo. Esse é o único foco deles, mas no nosso caso temos dois ativos. Acho que isso, por falta de uma palavra melhor, causa um pouco de confusão para alguns investidores, porque você poderia assumir que todo o valor está na Spring Pool e ainda assim achamos que estaríamos subvalorizados. Ou você não dá crédito para a do Parquet ou considera que só ela tem valor, deixando de reconhecer Spring Pole. Então eu só quero dizer isso logo de cara, porque entender isso coloca o que temos em uma perspectiva um pouco melhor. Mas o projeto de ouro Spring Pole, como o Paul mencionou, fica no noroeste de Ontário. É um dos projetos de desenvolvimento de ouro mais avançados do Canadá atualmente, com uma base de recursos de 4,8 milhões de onças na categoria MI e 800 mil onças na categoria inferida. Você não pode dizer isso, mas não estamos fazendo uma divulgação oficial agora, mas no total podemos dizer que temos um total de 5,6 milhões de onças em Spring Pool. Recentemente, publicamos um estudo em dezembro do ano passado que, usando um preço do ouro de $3.100, mostrou que Spring Pool tinha um valor patrimonial líquido total de 2,1 bilhões de dólares americanos. Temos um gráfico. Você quer mostrar? Deixe comigo, vou puxar aqui. O que você vê na sua tela agora é o que nosso espectador está vendo. Não esse, o que mostra o resumo do Spring Pole. Você sabe em que página está? Página 8, ó. Página 8, ok. A outra página 8. Isso, a próxima. Isso, a próxima. Essa aqui. Esses são os destaques. Isso, ok. Espera aí, vou colocar em tela cheia. Pronto. Você está vendo isso na sua tela agora? Sim. Beleza. Então, este é o estudo que foi publicado em dezembro do ano passado. Então, o projeto Spring Pool em si tem um valor patrimonial líquido de 2,1 bilhões de dólares e uma TIR de 41%. E isso é baseado em um preço do ouro de $3.100. É importante dizer isso porque, com um preço do ouro de $4.200, esses números, na verdade, sobem para 3,8 bilhões de dólares em valor presente líquido e uma TIR de 63%. E isso ainda está abaixo do valor atual do ouro, que está em torno de $4.600. Então, resumindo, nós chamamos de valor presente líquido entre 2 e 4 bilhões de dólares, dependendo do preço do ouro que você utilizar, em comparação com um valor de mercado da First Mining hoje de cerca de 500 milhões de dólares americanos. E isso é apenas um projeto. Então, por que isso é valioso? Porque em relação ao NAV, negociamos a cerca de 0,15 vezes o NAV. Nossos concorrentes negociam entre 0,6 e 0,8. Há potencial claro para reduzir essa diferença. Com base no valor da empresa por onça de recurso no solo, negociamos a cerca de $40 por onça. Concorrentes estão em cerca de $350 por onça. A questão é, como reduzir essa diferença? Então, em Spring Pole, o maior catalisador que a empresa já viu vai ocorrer em 2 meses. E esse catalisador é uma decisão de avaliação ambiental pelos reguladores federais, concedendo a First Mining ou a quem quer que seja o operador a capacidade de avançar com o projeto. Não são permissões de construção, nem está pronto para construir, mas há outras etapas necessárias. Essa é a principal, porque se conseguir isso, né, o projeto de repente vira um projeto avançado o suficiente para que possa estar em construção nos próximos, digamos, 2 anos.
E o motivo disso, e acho que devemos dar um passo atrás, é que parte do depósito de Spring Pole fica na baía de um lago. Só para contextualizar, Ontário tem 250 mil lagos e estamos em um deles. Então, a realidade é que, se você vai estar em Ontário, você inevitavelmente vai acabar afetando algum corpo d'água de uma forma ou de outra, e é o que acontece no nosso caso, por isso precisamos drenar uma parte do lago. E quando você ouve isso como alguém que não trabalha com mineração, sua reação inicial é: bom, eles nunca vão construir isso porque é uma loucura. Há muitos precedentes para isso. Há muitos lagos em Ontário, então não é novidade. E já estamos nesse processo há 8 anos sendo questionados e questionados. E a maneira de acalmar todas essas dúvidas e meio que acabar com elas, digamos assim, é conseguir essa avaliação ambiental. Então, sentimos que nos próximos 2 meses estaremos em um ponto onde não haverá mais desculpas para isso não ser construído. E você realmente vai ver essa diferença de 0,15 vezes o nave se fechar para 0,6 vezes, o que é uma reavaliação potencial de 3 a 4 vezes da First Mining. E eu diria apenas, e isso não é para confundir com do Parquet e todas essas outras coisas, se tem uma coisa que você, como investidor, deveria ficar de olho nos próximos 2 meses, é isso. E você está por apenas 2 meses agora. Imagine Paul e eu, e acho que você também, Ron, há 5 anos disso. É muito melhor ser investidor hoje do que era há 5 anos. Sim, Richard, eu sou investidor há mais de 10 anos e tenho que dizer, e já disse isso para investidores com quem converso regularmente. Estou mais empolgado agora do que jamais estive. E sabe, posso só acrescentar alguns comentários sobre a sua descrição de Spring Pole? Porque outra coisa que eu acho que nos ajuda a nos destacar é que, sabe, nós somos desenvolvedores e como desenvolvedor, você está lidando com projetos que têm basicamente 3 possíveis desfechos. Ou você, sabe, consegue a aprovação, faz o estudo de viabilidade, obtém as permissões necessárias e leva adiante, constrói e opera você mesmo. A outra possibilidade é que talvez um produtor por aí que precisa reabastecer suas reservas de ouro. Olha para uma empresa como a nossa e diz, sabe, vou formar uma joint venture. Em outras situações, talvez uma empresa, apenas outro produtor, decida que quer possuir aquele projeto e o compra integralmente. Quero dizer, aconteça o que acontecer conosco, é sempre o que for no melhor interesse dos acionistas. Mas um dos motivos pelos quais acho que somos tão atraentes, além do que o Richard mencionou, estamos em uma jurisdição sólida, estamos em estágio avançado, mas, sabe, somos um projeto. Isso, sabe, foi detalhado no estudo de pré-viabilidade ao qual o Richard estava se referindo, que pode produzir mais de 300 mil onças de ouro por ano, com custos totais de sustentação de menos de 1.000. Isso significa margens enormes. Acho que isso nos torna realmente atraentes. E o outro ponto que eu ia mencionar era, sim, o Richard estava comentando, sabe? Este depósito fica sob a pequena baía de um lago. E, sabe, nós temos que construir 2 diques que têm menos de 1 quilômetro de comprimento. Não é um desafio técnico, na verdade é bem fácil. Se os espectadores acessarem nosso site e olharem a apresentação corporativa, há alguns outros exemplos de minas em que, na verdade, nossa equipe de sustentabilidade ambiental trabalhou. Isso também exigiu a construção de diques e em uma escala muito maior, que faz o que Spring Pole precisa parecer pequeno. Iria exigir, e o que precisamos drenar representa cerca de 3% de toda a água do lago. Então não é. E eu quero acrescentar o timing de tudo isso, certo? Né? O potencial para esse grande catalisador aqui nos próximos meses. O momento não poderia ser melhor, certo? Quero dizer, com o mercado de ouro em geral, com o sentimento melhorando, fico me perguntando a quem damos crédito por isso, Dan Wilton ou Keith Neumeyer, mas você sabe, o timing é simplesmente perfeito.
quero acrescentar também. Você falou sobre a economia do projeto. Outro analista descreveu como uma economia sem igual, certo? Tipo, os custos de sustentação projetados. Custos de sustentação, assim, poderiam tornar essa uma mina de custo muito baixo. E outra coisa que realmente me anima, e acho que para os investidores perceberem que houve mais de uma década de trabalho e muito dinheiro gasto para determinar com certeza que todo esse ouro está lá. Não é só exploração, existe exploração e, como bônus, há algum potencial de exploração com mineração burst. Mas esses são, e me corrija se eu estiver errado, mas eu os classifico como projetos de desenvolvimento em estágio quase avançado. Essa é uma descrição precisa? Com o Spring Pole ou com outras coisas? Com o Spring Pole, quero dizer, está em um estágio avançado. Não, absolutamente. Está em estágio avançado. É, como mencionei, um dos projetos mais avançados do Canadá. Ainda não temos o estudo de viabilidade pronto, mas muito do trabalho, posso dizer que no PFS, existe uma forma de nomear as coisas. Existe o que você chamaria de PFS Lite, que significa que seu PFS não é realmente um PFS, e sim apenas no nome. Mas o trabalho realmente não chega a esse nível. Ou existe o que chamam de PFS mais robusto, ou PFS Plus, onde na verdade está mais próximo de um estudo de viabilidade, mas ainda estamos chamando de PFS. Acredito que estamos na categoria sem estudo de viabilidade divulgado, mas para chegar de onde estamos até um estudo de viabilidade, já temos grande parte desse trabalho concluído. Nós entendemos isso em um nível muito mais detalhado do que um PFS típico. E em termos de divulgar isso, isso vai estar na pauta em algum momento, seja no final de 26 ou no início de 27. Mas acho que mais importante, tá, em termos de avanço, é que você pode ter todos os estudos avançados que um projeto pode ter. Mas se você não tiver a autorização ou as aprovações regulatórias para levá-lo adiante, você realmente não pode fazer muita coisa. Então, como você mencionou, Ron, nós já trabalhamos por 10 anos, na verdade, você está mais próximo de 15 anos agora de trabalho. Assim, temos um conjunto de dados históricos de 15 anos. Isso realmente nos orienta sobre como construir este projeto com os mais altos padrões ambientais e a maior robustez econômica. Então, acho que essa data vai ser muito importante. Não para diminuir a importância desses dados, mas isso é realmente importante. Ao mesmo tempo, trabalhamos bastante com as comunidades indígenas próximas ao projeto. Então, é um processo em que estamos trabalhando em paralelo com as comunidades, o governo federal e os governos provinciais. E vai ser espero eu, uma decisão que será tomada em conjunto. Sim, para que todo mundo possa se beneficiar de uma possível atividade de mineração. Com certeza, sim. Eu sempre uso esse termo com o investidor. É um processo colaborativo, todo mundo trabalha junto até chegarmos a um acordo. Obviamente, há concessões aqui e ali, mas um plano que mantém todo mundo satisfeito. Mas Bem, então só o Spring Pole já é super empolgante, né? Acho que cobrimos isso muito bem se tivermos tempo aqui. Mas espera, tem mais, certo? Porque também temos do Parquet. Bem, algum de vocês gostaria de nos dar um resumo do que está acontecendo lá e por quê? Podemos nos empolgar com o do Parquet, mesmo sendo um projeto independente. Quero dizer, acho que é bem simples, sabe? Esse é um projeto que fica bem no meio de Abatibi e você sempre vai ouvir Dan dizer isso. É uma das regiões de ouro mais cobiçadas do mundo. Sabe, Richard e eu já estivemos lá várias vezes. É mineração, 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 e esse é um grande projeto. Na verdade, era uma mina que já produzia no passado. Acho que entre a década de 1930 e a de 1950 é uma das maiores minas de ouro de Quebec. Mas é muito empolgante. Nós perfuramos no ano passado, acho que foram cerca de 17 mil metros. Ainda temos que divulgar alguns resultados de análises de alguns milhares de metros, espero que em breve. Mas os furos de sondagem que conseguimos no ano passado, na perfuração do ano passado, foram ótimos. Acho que quase todos apresentaram mineralização de ouro, alguns com teores muito, muito animadores. Então, sabe, acho que nosso objetivo com este projeto
é realmente continuar perfurando e ampliar o recurso. Acreditamos que há potencial para encontrar muito mais ouro, e isso, sabe, isso é empolgante. E, sabe, eu acho que em algum momento, e isso, mencionamos em um comunicado recente à imprensa que vamos começar muito, muito em breve, ou provavelmente já começamos, para coletar dados ambientais de referência, que vai nos ajudar a avançar no processo regulatório desse projeto. Então, é realmente empolgante. Tem um grande potencial. E também indicadores econômicos sólidos. Quero dizer, nós fizemos, no final de 2023, uma avaliação econômica preliminar. Não vou falar muito sobre isso. Então, veja, usamos o preço do ouro de $1.800. Mesmo nesse preço, mostrou indicadores econômicos sólidos, obviamente, nos preços atuais, ainda maior. Então, quero dizer, como o Richard disse, somos uma empresa, uma desenvolvedora de projetos de ouro, com não um, mas 2 grandes projetos de milhões de onças. É realmente empolgante, eu acho, no potencial, na verdade. Antes que eu me esqueça, quero mostrar um dos meus gráficos favoritos que você e eu conversamos, o gráfico de reavaliação. Então, vou só acrescentar algumas coisas que você disse, Paulo, e vamos puxar o lado da reavaliação. Mas só para destacar, fizemos esse estudo em 2023. O preço do ouro, como você mencionou, Rony, estava em $1.800 na época, e a economia naquele momento a $18 mil. O ouro estava em cerca de 600 milhões BPL, e uma TIR de cerca de 18%. Ninguém está pulando da cadeira com esses números, mas se avançarmos de $1.800, não conseguimos. Na apresentação, temos a análise de sensibilidade até 2.200. Quer que eu mostre isso, Richard? Você pode mostrar esse. Isso é o próximo. Chame de página 13, se quiser descer alguns slides aí. Isso não, isso mesmo. Então, a linha destacada é o caso base. E você pode ver que é um VPL de 600 milhões e uma TIR de 18%. 588, Se você fizer essa sensibilidade até 2.200, pois na época esse era o limite de flexibilidade permitido e o valor máximo do ouro, isso soma 1 bilhão, 100 milhões e 28%. Você extrapola isso para ouro a $4.500 ou $5.000, isso dá tipo 3 bilhões. Uau! 5 bilhões, 4 bilhões, não sei os números, teríamos que calcular. Mas tudo isso para dizer, e é por isso que mencionamos antes, que esse projeto em si, é difícil entender que esse projeto sozinho poderia justificar o valor da First Mining. Se quiser analisar o projeto A Spring Pool ou o projeto B do Parquet, de qualquer forma que analise, você atribui valor 0 a um desses projetos. O que novamente torna tudo um pouco mais desafiador, porque nunca temos tempo suficiente e isso fica confuso. Mas a outra coisa que eu quero acrescentar aqui e quero brincar de geólogo por apenas 2 segundos, se você quiser abrir uma das outras páginas, é a página 27. Ok. E então, sim, esse é o principal recurso na antiga área produtora. Tem 4 quilômetros de extensão. Tem havido nesses tipos de, você sabe, áreas de produção. Cerca de 1,5 milhão de onças foram produzidas historicamente desde a época de Poe, de 1933 a 1956. E dentro desse wireframe ainda há 5 milhões de onças. 5 dos 6 milhões do projeto estão nessa área de 4 quilômetros. E se você somar 5 milhões com 1,5 milhão, teria havido 6,5 milhões de onças, mais ou menos nesse diagrama. E tudo isso está nos primeiros 500 metros do depósito. Para quem não conhece o Abitibi, a maioria das minas não inicia na superfície. O melhor só acontece após 1.500 metros e normalmente é contínuo e aberto até lá embaixo e ainda mais profundo. Então, se você quiser extrapolar 6,5 milhões de onças nos primeiros 500 metros, o que vai ter nos próximos 500 e o que vai ter nos 500 depois desses? E nossa equipe acha que vai ser isso mesmo. Chame de 1 milhão de onças por cada 100 metros verticais. Então, com os próximos 1.000 metros em profundidade,
esperaríamos 1 milhão de onças por cada 100 metros. Você pode fazer as contas. Não vou dizer o número, mas será bem maior que 5 milhões de onças. Estamos muito confiantes sobre isso. Como o Paul disse, nossos resultados do programa do ano passado ainda estão chegando. Vamos divulgar uma atualização dos recursos em algum momento? Ainda não perfuramos tão fundo porque o foco tem sido outros assuntos. Mas se alguém fosse fazer do Parquet o foco principal e o projeto central e simplesmente colocar várias sondas para funcionar, há um caminho para aumentar significativamente esse recurso. Tudo isso está dentro dos 4 quilômetros mencionados. Trecho de 4 quilômetros descendo direto. Descendo direto. Porque no gráfico que a gente acabou de olhar, obviamente a grande seção vermelha, ela desceu até cerca de 600 metros. Mas o que você está dizendo é que a maior parte do recurso definido até agora está desses 500 metros até a superfície. Exatamente. E quase nada está abaixo de 500. Só alguns furos de sondagem até 600 ou 700. Se estender todos, está tudo aberto. Se você continuar, nossa equipe acredita que verá o mesmo nos próximos 500 metros que nos primeiros. Uau, e você comentou que nessa região, às vezes, quanto mais fundo você vai, mais rico fica o depósito. Melhores são os teores, com certeza. Sim, estou pronto para subir com uma perfuratriz e ver o que descobrimos. Vamos lá. Já levamos você lá uma vez antes, Ron. Acho que realmente mudou e tem evoluído continuamente com o nosso envolvimento no projeto e na cidade. E adoraríamos ter você lá de novo. Vamos fazer isso. Sim, e posso confirmar o que você disse. Quando você está naquela área, é um distrito de mineração. Quero dizer, por onde você olha, por onde você dirige, você vê minas, vê usinas de processamento, e as pessoas. Outra coisa que vou acrescentar, só a minha impressão de visitar a mina do Parquet, é que as pessoas daquela área eram muito simpáticas em primeiro lugar, mas também pareciam muito interessadas em trabalhar com a empresa para ver isso realmente se transformar em algo grandioso para a comunidade e para a First Mining. Sim, com certeza. Ron, é que eu acabo sendo um pouco obcecado pelo preço das ações, já que sou investidor há muitos anos. Posso te incomodar agora que falamos sobre do Parquet para mostrar aquele slide, aquele que estamos reavaliando potencialmente? E... Você se lembra... Número 11, eu acredito? Sim. 10. Em que número estou? 7, 8, 9, 10. É aqui, Paulo. Sim, é isso. Lindo. Potencial significativo de reavaliação de valor, como eu gosto de dizer, potencial de ganho de capital. Mas enfim, sim, por que investimos? Investimos porque queremos obter um retorno decente sobre o nosso dinheiro. E eu acho que este gráfico, este chart, diz tudo. Se você olhar à esquerda, verá o número 2,9. Esse é o valor presente líquido de Spring Pole em dólares canadenses, assumindo um preço do ouro de $3.100, 2,9 bilhões a $2.200 o ouro. Do Parquet tem um valor presente líquido de cerca de 1,1 bilhão, para um total logo acima do que o laranja ou amarelo mostra como líquido. Um valor patrimonial líquido total de 4 bilhões, ou isso se traduz em 2,91 por ação. Agora, historicamente, uma desenvolvedora como nós, uma desenvolvedora avançada, deveria ser negociada entre 0,6 e 0,8 vezes esse valor patrimonial líquido. Mas vamos considerar 0,7. Se você olhar para o lado direito da página e ver onde está escrito 0,7, logo acima disso. Se você pegar 0,7 vezes aquele valor patrimonial líquido de 2,91, isso resultaria em um preço por ação de $2,03 canadenses. E olhando para a ação agora, ela está sendo negociada a 48 centavos canadenses. Mesmo assim, isso é pouco mais de 4 vezes o preço atual da ação, o que eu acho, para qualquer um, é um retorno muito bom. No entanto, o ouro está muito acima dessas premissas de preço neste momento. 100 para Spring Pole e 2.200 para do Parquet. Se usarmos ouro a $4.200, logo abaixo daquela barra verde, você vê a barra verde. Isso nos dá esse valor.
Esses projetos têm grande alavancagem ao preço do ouro, o valor sobe rapidamente. Acho que são cerca de 100 e 240 milhões para cada $100 de variação no ouro. Então, a 200, o valor patrimonial líquido seria em torno de 6,4 bilhões, ou $4,66 por ação. Agora, se você voltar para aquele lado direito, onde diz 0,7, se você pegar 0,7 vezes $4,66, isso implica um preço da ação de $3,26. Bem, as ações agora subiram para 48 centavos e meio. Isso é muito atraente. Valorização, e é por isso que você investe. E eu sempre recebo, sabe, o que me dá confiança, Ron. Muito obrigado por mostrar esse gráfico. O que me dá muita confiança. Sabe, na sexta à tarde, sentado à minha mesa, recebi uma ligação do presidente Keith Newmar, e ele disse, pô, só para você saber, acabei de pegar mais 1,5 milhão de ações para chegar a mais de 43 milhões de ações, o que, para ser honesto, é mais do que eu possuo. Mas, sabe, quando você tem pessoas de dentro, quero dizer, sabe, e sua administração, sabe, rica, sabe, Richard tem uma grande participação, Dan Wilton tem uma participação muito grande. Eu ia justamente dizer isso, Paul. Eu também comprei um pouco, mas não é 1,5 milhão. Eu vi você na lista, Richard, então, não sei, Tim Zub me mandou um e-mail ontem à noite. Acho que o Keith comprou talvez até um pouco mais ontem. Vou conferir, acho que ele teria ligado se tivesse feito, mas vou checar. Sei que na sexta-feira ele fez. Mas é isso. Eu cometi esse erro no passado ao investir, quando investi em uma empresa onde a administração tinha muito pouco do próprio dinheiro investido. E não deu certo. Isso eu acho nada, quero dizer, nada fala mais alto do que isso quando você tem a administração colocando o próprio dinheiro nisso. E, sabe, sinceramente, eu estava brincando. Eu tentei comprar um pouco outro dia, acho que, bom, que dia é hoje? Quarta-feira? Na segunda-feira eu tentei comprar um pouco, mas fui meio idiota. Eu coloquei uma oferta bem baixa, não consegui comprar, e acho que é por isso que a ação subiu mais de 20% desde o preço que eu tinha ofertado. Mas, de qualquer forma, estou animado. Eu tenho essa ação há muitos anos e, obviamente, aumentei minha posição e vou comprar mais um pouco. Só quero acrescentar, e por favor me corrija se estiver errado, mas me parece que Keith Neumeyer não tem comprado apenas recentemente, mas ele tem comprado quantidades significativas nos últimos 2 anos, 1 ano e meio. Primeiro, ele é o Keith Neumeyer. Ele é super respeitado no setor de metais preciosos, mas também é o presidente da empresa. E realmente você sabe fazendo compras substanciais das ações? Sim, sim, absolutamente. E você sabe, ele é muito bem sucedido. Acho que tudo também se resume à equipe. E acho que temos uma equipe fantástica. E nas diversas áreas da empresa. E acho que isso é simplesmente uma receita para um enorme sucesso. Sim, sim, sim. Quando estive em Quebec com vocês, vou contar para os espectadores, conheci Paul, conheci Richard, conheci Steve Hines e conheci James Maxwell. A exploração, e Steve está lidando com as permissões e relações com a comunidade. Realmente um grupo de pessoas de altíssimo nível. E, claro, Dan Wilton, o CEO, que, como você disse, Paul, também tem para ele algo que é muito, ele me contou, um investimento muito significativo na empresa também, de modo que os gestores e executivos da First Mining Gold estão realmente alinhados com os acionistas. E eu concordo com você 100%. Esse é sempre um fator importante que eu considero toda vez que faço qualquer tipo de investimento, mas especialmente dentro da Queen, dentro do setor de mineração de ouro. Ah, sim, claro, absolutamente. Para ser bem sincero, acho que o momento agora pode se mostrar muito oportuno para quem estiver pensando em abrir uma posição. Mas tenho certeza que você também vai lembrar. Mas fico muito feliz em conversar com investidores, potenciais investidores, seja por telefone ou vídeo, para explicar o motivo. Eu sinto que essa é uma oportunidade tão atraente e estamos todos aqui pelo mesmo motivo. E sim,
Só vou acrescentar isso porque o Paul está falando o quanto está animado. E eu diria que o Paul provavelmente é único no setor de mineração, como você provavelmente também pode confirmar. Rony, tipo, eu não sei mais ninguém que seria tão receptivo e tão disposto a conversar com qualquer um a qualquer hora. Sim. Para deixar bem claro, nós somos uma empresa de capital aberto listada na TSX, com dezenas de milhares de acionistas. E se você quiser falar com o Paul, você vai conseguir falar com o Paul e ele vai garantir que vai te responder. E ele não só vai te contar o quão grande é a oportunidade quando você compra, mas também vai te acompanhar depois que você comprar. Ele vai garantir que está acessível e você vai se sentir confortável com o seu investimento. Porque quando a nossa ação caiu, você sabe, em vez de subir, os investidores, não digo que entram em pânico, mas às vezes só querem garantias de que tudo está indo bem. E você sabe, Paul é o cara e ele sempre esteve lá para manter as pessoas atualizadas. Tipo, nós não vamos a lugar nenhum, somos tão públicos quanto possível. E ele é definitivamente, como eu disse, único. Vou confirmar o que você disse. Muitas dessas empresas parecem um buraco negro quando você tenta contato, mas se falar com o Paul, ele responde. E como Dan Wilton e eu gostamos de lembrar as pessoas, é muito fácil de lembrar. Ligue para o Paul. É melhor ligar para o Paul. Com o sotaque inglês, ligue para o Paul em firstmininggold.com. E sabe, outra coisa, o Richard e eu estávamos conversando ontem. Ron, você sabe, o Daniel e eu estávamos no porão há alguns anos. Precisamos fazer outra visita e fazer uma ligação de lá com o Richard, a May. Daniel. Sim. O objetivo é levar Keith até lá. Vamos encontrar um jeito de fazer isso. Acho que ele estaria disposto. E sim, eu vou ter que. Eu vou sentar onde o urso está. Você vai sentar com o urso, Paul. Com certeza seria uma honra. Vocês provavelmente estavam em St. Louis. Foi bem na época quando o evento do Parquet aconteceu. Quando tudo foi consolidado, o que foi algo importante, nós não falamos muito sobre isso. Mas eu sei que Keith Neumeyer disse que eles trabalharam nisso por anos e anos, quando todas as propriedades foram consolidadas, que agora formam o projeto do Parquet. E sim, é ótimo. Quase parece que, quero dizer, eu conheço muitos dos acionistas, pessoas que conheci através do canal que possuem ações da First Mining Gold. É quase como uma grande comunidade de acionistas. Quero dizer, pessoas realmente boas que sabem, que acreditam na empresa e, você sabe, adoram investir na First Mining Gold. Então, há alguma coisa? Esqueci de perguntar algo ou querem deixar uma consideração final antes da despedida aos espectadores? Só uma coisa, sabe? Nós temos cobertura de alguns analistas que vem crescendo e, você sabe, há alguns preços-alvo bem atraentes. Sabe, eu adoro quando, sabe, recebo aquelas ligações do Keith dizendo que comprou mais 1,5 milhão de ações. Mas também é bom ver o apoio dos analistas. Quais são os preços-alvo, Richard? De $1,20 até $1,65 atualmente. Sim, varia de algo na faixa dos 80 centavos até cerca de $1,50, algo assim. Ok, então está sempre mudando com o preço do ouro e tudo mais. Mas não, como você disse, Paul, temos 6 analistas, todos recomendando compra para nós. Uma coisa que eu quero mencionar rapidamente, de novo, né? Às vezes você não quer falar demais, porque pode ficar um pouco confuso, mas eu resumiria tudo isso na nossa situação financeira, onde atualmente temos $40 milhões em caixa. Isso é bastante dinheiro e pode nos dar uma boa margem para concluir alguns dos nossos principais projetos. Como nos conduzir até a grande decisão de maio, manter o financiamento na fase de viabilidade e operar as sondas em Spring Pool e do Parquet. Temos dinheiro suficiente para isso. Mas acho que o mais importante é, com base no que Paulo disse, como a empresa foi construída, tínhamos 8 ativos em nosso portfólio, mas agora restam 2 principais.
Vendemos muitas coisas que trouxeram dinheiro e agora estamos basicamente com nossos últimos ativos, digamos, não essenciais. Recentemente nós monetizamos um dos ativos que monetizamos recentemente foi o projeto de ouro Cameron, que agora está em uma empresa pública chamada Save a Mining. E nós possuímos cerca de 48% dessa empresa, com ações em circulação que atualmente estão avaliadas em cerca de 35 centavos hoje, e nós possuímos 80 milhões de ações. Uau! Então isso é bom. Isso é além do saldo em dinheiro? Além do dinheiro, além do dinheiro. Com o tempo, acredito que haverá muito valor ali. O preço das ações pode subir bastante e poderemos realizar lucros no momento certo, financiando o nosso crescimento. E então temos mais um outro ativo restante, que é uma participação minoritária em um projeto chamado Pickle Crow. Não precisamos entrar muito em detalhes sobre isso, mas basicamente é só mais um ativo. Acreditamos que podemos conseguir mais 20 a 30 milhões de dólares nos próximos 12 meses para continuar financiando. Tudo isso para dizer que temos bastante fôlego. Com o nosso balanço atual, isso pode nos levar a marcos críticos sem diluir continuamente nossos acionistas. Sim, sim, excelente, excelente. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado, Paul. Obrigado, Richard. Quero mencionar que a ação é negociada na TSX com o símbolo FF e nos Estados Unidos com o símbolo FFMGF. E nossos espectadores podem saber mais sobre a empresa em firstmininggold.com. Pessoal, vai ser muito empolgante nos próximos meses, trimestres e anos ver como as coisas vão evoluir com a First Mining Gold. E vou ficar ansioso para receber vocês de volta no porão, talvez até pessoalmente aqui em breve. Sim, tomara. Isso é ótimo. Não, muito obrigado pelo seu tempo, Ron, e sempre agradeço o apoio. Com certeza vamos conversar em breve.